Bom, pessoal, eu queria agora convidar as pessoas a, né, fazer suas perguntas aí no chat do YouTube, né, nós temos já a equipe lá para trazer as perguntas, mas eu acho que eu queria fazer um fechamento dessa primeira etapa aqui, né, que eu achei muito interessante, e eu gosto muito de usar um ditado, né, porque às vezes as pessoas acham, como eu comecei aqui na minha apresentação, achando que eu estou distante da, né, ciência é uma coisa que está lá e eu estou aqui, né, um negócio assim meio etéreo, né. Mas não, nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui 6 pessoas conversando, várias outras ali assistindo, por causa da ciência, certo. Se não fosse a ciência para desenvolver o computador, se não fosse a ciência para desenvolver a internet e tudo que diz respeito, nós não estávamos aqui, certo. Então, ela passa no nosso dia a dia todo o tempo, e a gente muitas vezes não percebe, já tá é um negócio tão comum, né, então, por exemplo, uma vacina, um remédio, hã, sei lá, um ventilador, um ar-condicionado, tudo aí teve um quê de ciência, que hoje muitas coisas já são simples, né, mas muita coisa que lá atrás, a luz elétrica, então assim, se a gente for citar, né, e eu uso muito isso nas minhas aulas, que é, se não fosse a ciência nós estávamos no mundo das cavernas, certo. Então hoje nós temos a inteligência, né, que foi aprimorada ao longo do tempo e nos trouxe até hoje, com tudo de bom e de ruim, certo? Então eu gosto muito de mostrar isso aí, certo? E que nós temos que valorizar, e temos exemplos aqui, né? Foi mencionado aí a questão lá da Petrobras, lá com a questão da busca do petróleo, né? Se você entrar lá no prédio da COP, tem lá 1973, 70 e poucos lá, 300 metros, né, que os caras estavam, captando lá, tipo, perfurando petróleo, né, aí você vem agora 4.000, 7, sei lá, já tá lá, não sei nem quanto é que tá hoje, né, então isso aí não caiu do céu, né, não caiu do céu, né, então é uma coisa muito importante. Então assim, e isso o quanto trouxe de, né, conhecimento, de formação, de geração de riqueza para a nossa sociedade, certo. Então isso é outra coisa, a Embraer, né, se você pega a Embraer e tira o ITA, né, você acaba. A Embraer hoje não estava disputando lá com Bombardier e sendo uma das referências no mundo de avião de médio porte, se não tivesse o apoio da ciência, né, da pesquisa que é desenvolvida ao lado dela. A Embrapa, né, hoje o agronegócio do Brasil aí é, né, é um agronegócio que briga aí no mundo inteiro, né, um player forte nessa agronegócio, se não fosse a Embrapa. E a Embrapa nada mais é do que um centro de pesquisa, certo. Então, é muito importante isso, as pessoas têm que perceber isso aí. A gente tem trabalhado hoje, né, nós estamos aí comemorando um ano desse projeto do Conversa Consciência, que é essa parceria que nós temos aí, assinamos um convênio aí com o Armênio participou desse processo, né, a UFC, a Fundação Astef e a SBPC, justamente tentando divulgar isso aí, né. E para encerrar, eu sempre tenho uma coisa que eu acho, tem um trecho do livro do Chateau, aquele livro foi escrito pelo Fernando de Moraes, né. É uma coisa que nunca sempre me chamou a atenção, que ele estava lá nos anos 50 comprando a TV, né, ele foi o criador da TV Tupi, né, e estava lá, não sei qual acho que era a Victor RVC, não sei o quê, estava lá comprando. E quando lá, assim, comprando a TV preto e branco, naquela época, né, nos anos 50 TV preto e branco. E aí ele olhando lá, passeando pela empresa, viu e aí perguntou: "Isso o que é isso?". "Não, isso aqui é a televisão colorida. Nós já estamos pesquisando a TV colorida". "Ah, isso não, eu quero comprar essa". "Essa não, essa aqui é nossa, essa eu vou vender depois". Certo? Ou seja, eles já estavam numa aí é o papel da ciência, tecnologia e inovação. Ele já estava lá na frente, né, no caso dos Estados Unidos, vendendo a tecnologia, entre aspas, ultrapassada para aquele momento, certo? Então isso mostra o quão forte é a questão da ciência, tecnologia e inovação, certo? Então a gente precisa valorizar isso aí, né, precisa lutar por isso aí, e temos que trazer a sociedade conosco, certo? Para mostrar isso aí. Hoje, aí o Inácio,
nós já temos uma visão diferente aqui junto com as nossas empresas, né, já temos aí um caldo de cultura que ajuda esse processo, né, aqui no estado do Ceará, já se vê pessoas ganhando dinheiro, então, assim, vê que dá dinheiro essa questão de startup e tudo mais, então eu acho que isso é um movimento, né, e que nós temos que trabalhar fortemente para isso. Então eu acho que um ponto desse debate é muito isso, mostrar que ciência, tecnologia e inovação não é diletantismo, é riqueza, riqueza para o país, certo? E a gente precisa ver isso. E, obviamente, temos que nos posicionar a favor disso, tá? Então, eu queria agora passar a palavra aí para o professor Armênio, né, para conduzir aí o debate, fazer suas palavras, né, e conduzir esse processo aqui. Eu vou ficar aqui gerenciando a questão das perguntas. Armênio, por favor. Bem, uma boa noite a todos, senhoras e senhores, uma boa noite. Antes de passar a palavra aí aos comentários, queria só fazer alguns reparos aí, alguns comentários, digamos assim. Um foi sobre o que a professora Fernanda Sobral falou, dos 4 bilhões do FNDCT. Isso, para o leigo, por vezes é muito difícil você mensurar o que isso significa. E eu queria fazer uma comparação com o fato de que esse montante de recursos é muito aquém do perdão que foi concedido aos garimpeiros e aos destruidores da nossa Amazônia brasileira. Então, só isso aí já mostra que nós temos, sim, a pátria tem recursos para poder desenvolver a ciência e a tecnologia. E o segundo comentário vai a partir de uma provocação do professor Fernando Peregrino, com relação à nossa balança comercial, que no ano de 2021, de 10 produtos, 9 são meras commodities, como ele falou. Né? Um único item processado, que desses 10, são os carros, os veículos que eventualmente ainda nós exportamos. Coisa que atravanca a nossa economia brasileira, sem sombra de dúvida. E aí, dentro dela, me perdoem, né? Mas como eu sou da área da saúde, chamar a atenção de que um dos grandes problemas do gargalo da balança de pagamentos tem a ver com a própria questão da saúde. E isso não quer dizer que nós não tenhamos capacidade para, eventualmente, contribuir para a nação nesse setor. A única coisa que realmente a indústria química foi praticamente extinta, mas nós temos, sim, capacidade para isso. E, no caso, me perdoem por fazer um comentário aqui meio gabola, fazer um elogio aqui público ao esforço do nosso colega, professor Marcelo Alcântara, da área de pneumologia, que, diante dessa drama todo da epidemia, ele desenvolveu um capacete, o elmo, que foi extremamente benéfico nessa tragédia que nós vivemos. E, inclusive, sendo frutificando a partir de auxílios dados pela FUNCAP, e agora já, inclusive, indo em versões mais modernas, com chips acoplados ao próprio capacete, que mostra essa possibilidade de que nós, eventualmente, possamos realmente colaborar com a nação nessas soluções. Porque, senão, a gente... né, aquela coisa, né? Pode até ser uma heresia dizer aqui, né? A universidade, ela não é imprescindível. Durante os 500 anos da nossa história, nós não tivemos universidades. Então, uma sociedade pode sobreviver. Agora, qual é a consequência? É que nós vamos voltar à condição de colônia. Este é o nosso problema. Por isso que nós temos que
nos estruturarmos para conseguir suplantar essa atual situação. Sendo assim, fazendo minhas comparações, eu passo para os questionamentos que estão postados aí dentro do YouTube. Bom, tem uma pergunta aqui que é feita, a pessoa não se identificou. Mas, assim, aí a pessoa justificando essa questão da importância, mas o que poderia ser feito, né? Ou seja, assim, o que daqui para frente, o que é que poderia ser feito para nós trazermos vamos dizer, a ciência e a tecnologia para outro patamar? Aí eu abro a pergunta a todos. Aqui não tem uma pergunta, não foi feita para ninguém. Eu diria, em primeiro lugar, nós temos que estancar essa sangria, né, que nós estamos tendo agora, nesse momento, né? Tem um programa robusto aí de apoio à pesquisa científica e à inovação, e realmente valorizar a inovação, colocar a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento do país, na sociedade, né? Eu acho que é importantíssimo a gente trilhar esse caminho. Acho que estamos, né, nos encaminhando para o último ano de um governo. Creio que a estratégia passa também, né, resistir a esse período e tentar, numa próxima oportunidade, ter mudanças que nos conduzam para nesse sentido, né? Não vejo outra solução. Professora Fernanda. Não, eu concordo com o Odir no sentido de estancar a sangria. Agora, do nosso lado, aí por isso que eu acho importante um programa como esse que vocês estão fazendo. Eu acho que a gente tem que divulgar cada vez mais os resultados das nossas pesquisas, porque eu acho que a sociedade precisa também nos valorizar mais, valorizar os resultados da ciência. Então, quanto mais eu acho a gente dizer, né, o que a gente está fazendo, explicar com uma linguagem adequada e mostrar os resultados, porque você disse assim, olha, como é que se diz? A gente cria riqueza, a população precisa saber isso, que a gente cria riqueza, que a gente pode possibilitar mais justiça social. Tá? Tem várias políticas públicas que vieram a partir de subsídio das ciências humanas, mas só que não se sabe disso. Tá? Ou seja, então, essa é uma questão que eu acho também importante, embora concorde integralmente com Odir no sentido de temos que estancar essa sangria, claro, isso é quase a UTI, a emergência. Tipo assim, mas eu acho que nós também temos que cuidar dessa divulgação, eu acho. Obrigado, professor. Fernando, obrigado, professor. Peregrino? Está sem som, Peregrino. Está desligado o teu microfone. Desculpe, eu me distraí. Eu acho que a gente pode, a partir daí, do Odir e da Fernanda, aprofundar. Como explicar uma sociedade que tem um baixo índice de escolaridade, que não consegue ter uma lógica formal na sua cabeça, não consegue associar a notícia que ela viu hoje com a notícia que ela viu ontem? Como explicar para uma sociedade, o Darcy dizia uma coisa assim, como é que chama? Emborrecida. A sociedade, majoritariamente, não somos nós. Nós somos um enclave privilegiadíssimo. Aliás, fazemos parte do que o Darcy também apontava como a responsabilidade por esse país. Nós estamos numa situação dessa de pobreza, de periferia, por culpa da elite. Eu me incluo como elite econômica, todo mundo aqui se inclui, mas é de se pensar que trabalho a gente tem feito para mudar a composição, essa mistura da elite, né? Nós não somos qualquer elite. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que é difícil fazer isso. É preciso nós, da comunidade científica, passar a olhar não para o próprio umbigo e olhar para o umbigo da nação brasileira, ter o espírito coletivo.
Nós devemos defender, sim, as verbas para a ciência, porque cada um faz o seu pedaço, mas se aquele que não tem condição de defender e é importante para a sociedade, devemos defender por ele. Por exemplo, de onde vão nascer esses cientistas todos para aumentar o percentual de cientistas por milhão de habitantes que a gente tem, inferior à Argentina, um país aqui vizinho? Como vai sair de uma pirâmide social com a base educacional que eu disse aqui? O PISA deu uma das 10 piores notas para a matemática, também para a ciência. De onde vai sair o cientista? Uma vez eu estava conversando com um sujeito que vocês devem conhecer, chamado Leonel Brizola. E eu dizia assim, professor, governador, o senhor vai para a reunião da SPPC? Foi lá no Espírito Santo, viu, Fernando? Não sei se você estava lá. Ele foi lá nessa, e eu fui acompanhando ele, eu era secretário. E eu disse, governador, o senhor tem que se apegar ao programa do CIEPS, porque educação generosa como o CIEPS para uma população pobre que dá merenda, dá educação, dá biblioteca, dá computador, dá animador cultural, dá professor, isto é a educação que a gente precisa, do Anísio Teixeira, do Darcy e assim por diante. Então, fale disso. Você não vai falar das projeções científicas do mundo, mas falar disso eu acho que é um grande respaldo seu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a comunidade científica tem que reestruturar um pouco, redirecionar um pouco o seu discurso e para apontar para a nação brasileira. Não é só a verba que a gente quer, a verba é consequência. Um país que nasceu pobre, dependente, colonizados e com escravatura até quase há 200 anos, esse país precisa mudar, mas mudar a partir da sua elite. Se a elite continuar olhando para si próprio, nós não vamos a lugar nenhum. Então, esse trabalho aqui é muito importante, viu, Barros Neto? Eu cumprimento você e todos que estão aqui por estar participando. Vamos fazer tantos quanto a gente queira, porque isto forma a pessoa. Eu aprendi muito com a história do Inácio, aprendi com os números do Odi, aprendi com a Fernanda, aprendi com todos aqui, e eu fico diferente quando eu entrei. Eu aprendi mais uma coisinha. Isso é muito importante para nós. É isso. Eu acho que o resto vem com o uso das nossas vantagens comparativas, como, por exemplo, a biodiversidade, a bioeconomia, né? Uma economia que podia se basear em energia renovável, mas ainda usa muito energias não renováveis, poluente, clima. Tudo isso são vantagens que nós temos que nenhum país tem. E é preciso usá-las para poder alavancar o progresso da nossa economia. Bom, Perini, obrigado. Barros Neto. Vai lá, diga lá. Acho que a gente poderia também exemplificar para responder a essa questão. Recentemente, nós formamos essa rede de biotecnologia do Nordeste. Nós estabelecemos uma meta. Onde é que nós queríamos chegar num período de 10 anos? Nós batemos essa meta. Batemos na formação de doutores e os produtos que foram desenvolvidos, que foram inúmeros produtos, muitos deles escalonáveis, que poderiam estar dentro de indústrias importantes de desenvolvimento para a região e para o Brasil. Quer dizer, o desafio ele foi respondido. Então, ele teve, olha, as condições são propícias, vamos fazer. Um segundo exemplo, uma coisa simplória, muito simplória. Um professor nosso aqui, chamado a cooperar com a Prefeitura de Sobral, Fernanda Sobral, chamado a cooperar com a Prefeitura de Sobral, porque o prefeito da época queria resolver um problema muito simples. As crianças não conseguiam aprender a ler e escrever e compreender o que estavam escrevendo. Então, o professor Edgar Linhares, a turma brincava às vezes, o Edgar está doido. E o Edgar insistia com os professores. Mas, gente, nós precisamos apenas que essas crianças aprendam a ler, escrever e entendam. E façam aqui as 4 operações. São coisas simples. É possível fazer isso? E parecia que não era possível fazer isso. E sempre que eram chamados gestores, e principalmente o prefeito e governador de estado, é que demora muito. Isso vai demorar muito. Entendeu? Mas o prefeito da época, atualmente senador da República, Cid Gomes, não. Nós vamos topar o programa do professor Edgar Linhares, que fez um programa, tá certo? Desenvolveu um programa que hoje se transformou no programa cientista-chefe da educação do estado do Ceará, tá?
que foi um programa de tecnologia social, que envolveu a Universidade Federal para responder ao desafio de que aquelas crianças precisavam aprender a ler, escrever, entender e fazer as 4 operações que permitissem que elas entendessem de lógica na sequência. Entendeu? E esse desafio do professor de Galinhares, tido como uma coisa de louco ali no início, deu muito certo. E criou-se um programa simplório, chama-se Programa de Alfabetização na Idade Certa. É só isso. O que exigia? Exigia que o Estado colocasse mais recursos na escola e mais recursos no salário dos professores. Era quase que obrigatório você ter uma espécie de ganho de produtividade. Melhorou a formação, a escola ganha mais. Ela é premiada. Então, nós criamos um programa de premiar a escola que formava melhor. E ela ganharia ainda mais se ela adotasse outra escola que estava em dificuldade. Eram coisas que, aparentemente, eram muito simples, mas que deu um resultado muito positivo para o Estado do Ceará e está dando um resultado ainda muito positivo para o Estado do Ceará. O Haddad, na presidência, não na presidência, o Haddad ministro, ele houve aquela expansão das universidades e das escolas técnicas profissionalizantes, mas ele colocou também esse desafio para os estados. Se os estados topam, nós bancamos a ampliação da rede de formação técnica dos estados, formação de escolas técnicas do estado. E nós desenhamos um programa no estado do Ceará de construirmos 140 escolas técnicas profissionalizantes de ensino médio num período de aproximadamente 10 anos. Nós iríamos chegar, que termina agora, em 22, os 10 anos completos, da primeira inauguração para a última escola em funcionamento. Nós temos hoje 124. Não fechamos ainda o total por conta de terreno, desapropriação, etc. 124. São escolas de alta qualidade, de grande padrão, padrão na construção, nos laboratórios e na qualidade da formação que nós estamos dando aos alunos que ali estão. Proporcionalmente, talvez seja a maior rede de escolas técnicas profissionalizantes do país. Você está formando aqui no estado do Nordeste e que muitos dizem para a gente o seguinte: você devia estar investindo em outra coisa. Mas nós não temos outra coisa para investir. Para poder pensar que a gente tem futuro, nós estamos investindo nisso aqui. Nas escolas nossas, na ampliação da formação de ensino fundamental e médio do estado do Ceará. É um desafio. O que tem acontecido? O que tem acontecido é que a melhora na qualidade da formação no ensino fundamental e no ensino médio força praticamente a melhoria da qualidade nossa na educação superior do nosso estado. Então, nós estamos forçando, nós estamos empurrando para cima, melhorando a qualidade embaixo, empurrando esse sarrafo. E isso é muito importante para nós. E isso, eu digo, num curto espaço de tempo. A demonstração de que isso é possível. Mais ou menos essa ideia, Fernando, de que o Brizola deveria se agarrar era com aquilo mesmo, era com os CIEPs. Quer dizer, essas escolas nossas aqui são aqueles CIEPs. Só que nós massificamos aquilo no Ceará, no interior do estado do Ceará. Isso tem tido um impacto de qualidade muito significativo para o nosso estado, que ainda não aparece estatisticamente. Ele vai aparecer daqui a mais 2 anos, 3 anos. Nós melhoramos a nossa nota no PISA do estado do Ceará. Ela cresceu vertiginosamente nos últimos anos. Por quê? Por conta desse investimento. Que tem, assim, no comando, um professor da Universidade Federal, o professor Jorge Lira, que é o nosso cientista-chefe da educação, com uma equipe de altíssima qualidade de professores da Universidade Estadual, do Instituto Federal, que dão suporte a uma equipe de doutores, pesquisadores, que desenvolve tecnologia social de formação de alta qualidade. É isso que nós estamos fazendo como projeto. Então, é possível, sim, alterar essa realidade. Agora, exige comando, exige projeto e exige país. E é esse que é o problema nosso. Se queremos ter país ou não. E pegar essa situação que a gente assistiu, que você manda 600 milhões para o Congresso Nacional e os caras te deixam com 50 milhões, sinceramente, não tem projeto. Bom, Inácio, obrigado. Bom, pessoal, aqui eu já estou aqui pela organização, já pedindo até para encerrar.
né? E eu vou fazer aqui uma pergunta, né? E aí eu já queria que vocês, por favor, já encaminhassem aí as suas considerações finais, né? Certo? Então, a pergunta aqui é do professor Célio Loureiro, professor da Universidade Federal do Ceará, em que ele diz, né, ele parabeniza pelo evento, né, e diz assim: os exemplos mais recentes de crescimento científico exponencial em âmbito mundial, por exemplo, China e Coreia do Sul, priorizaram seus investimentos em ciência e tecnologia nas áreas de engenharia. Entretanto, no Brasil, as engenharias não são normalmente priorizadas. Os recursos, quando escassos, mas também quando abundantes, são distribuídos sem uma preocupação em direcionar para estas áreas que se refletem mais fortemente no crescimento tecnológico e, por consequência, econômico. E aí ele quer a opinião dos debatedores a respeito disso, certo? E aí eu queria fazer só a última pergunta, que aí é do Wanderson, que ele fez duas, mas aí, Wander, você me desculpe, mas eu vou ter que escolher uma. E ele fez para a professora Fernanda, aí a senhora responde tudo junto, professora, que é como a universidade vai sair de seus muros e chegar à sociedade para mostrar seus resultados. Ok? Então aí, sei lá, vamos lá agora, vamos lá, Odi, de novo, comece aí as suas palavras, porque o horário está bem muito bem. apertado aqui. Eu acho que nós tivemos um crescimento em investimentos também nas engenharias. O que nós temos nas engenharias, houve no Reúne, né, houve um investimento bastante grande e um direcionamento para a área de ciências exatas, né, e engenharias. Só na minha universidade foram criados 8 cursos de engenharias novos, né? O que está acontecendo ainda é que o número de engenheiros formados é muito baixo, a evasão nesses cursos é muito alta, né? E de turmas que entram de 60 alunos, formam 6, 7 engenheiros, né? Então, nós temos deficiência no processo de formação. Nós temos currículos com 4.000, 5.000, 6.000 horas, né, para formar um engenheiro. Em outros países não é assim. Tem países que conseguem formar um engenheiro com currículos de 3.000 horas. E, portanto, nós temos muito ainda a avançar nessa linha. Agora, sim, eu acho que em momentos de escassez de recurso, nós precisamos investir de forma estratégica. Precisamos identificar, né, áreas onde o investimento deve ser prioritário, mas nós não podemos deixar nenhuma área desamparada. A área de ciências humanas também é muito importante para nós sabermos viver em sociedade, né, para crescermos como pessoas. Então, quando se fala em priorizar investimento, eu sou favorável, eu acho que nós precisamos agir de forma estratégica, mas assegurando um amparo mínimo para todas as áreas, né? Todas elas têm sua importância na sociedade. Então, esse é o ponto que eu queria colocar. E eu aproveito, então, já para agradecer a oportunidade, né, de participar desse belo bate-papo, belo debate aqui. Eu também aprendi muito com os colegas aqui de painel, né, e é sempre muito prazeroso para mim participar desse tipo de evento. Enfim, me coloco à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado e, né, Bom, até a próxima. Obrigado, Odi. Vamos agora só para mudar um pouquinho. Inácio, para suas palavras finais. Finais. E rápidas. Tá bem. O que ocorre? É que você, quando você diz, por que não formamos nas áreas de engenharia, na matemática, etc. Até que formamos, o Odi respondeu bem, nós avançamos bastante. Mas quando você diz formar na área de engenharia, por que China, por que Coreia, por que Alemanha, por que esses países eles formam intensamente nessas áreas? Porque eles empregam intensamente nessas áreas. Porque eles estão voltados para esse projeto mais arrojado do país. Então, por trás da formação de engenharia, você tem um batalhão de indústrias que estão quase que conectadas com aquela formação. Você formar nas engenharias e dizer para os engenheiros que eles têm que ir para o Canadá, os engenheiros da computação, que o fim deles é o Canadá,
ou então que eles têm que se concentrar em São Paulo, no máximo Paraná, Minas e Rio, e que não tem lugar para eles, né, no seu próprio país, então, evidentemente, que isso é desolador para qualquer um. Ou que ele vai formar engenharia e vai ser motorista de Uber, isso não dá. Por quê? Porque você não tem projeto. O que ocorreu, finalizando? É que nós, aos primeiros movimentos de constituir uma arrojada indústria capaz de absorver a formação de engenheiros e técnicos na área de engenharia, nós sofremos um bombardeio moral chamado lava-jatismo, que estava conectado com o colonialismo que querem submeter o nosso país. Esse que é o problema. Entendeu? Então, nós precisamos nos livrar disso. E digo mais uma vez, não é fácil. Temos que formar um bloco muito ousado no país. Não é um bloco, digamos assim, de esquerda, né, de extrema esquerda, que é sempre como se chama. Agora eu estava lendo o Padre Sérgio, no manual dele de defesa, usando a Bíblia para se socorrer, porque ao defender os pobres, como Dom Helder, ele sempre é taxado de comunista. Ao defender o meio ambiente, também virou comunista. Antes era melancia, pelo menos estavam chamando ele de padre melancia, mas agora não, foi comunista mesmo. Então, não é isso. É um projeto muito maior, que engloba um contingente muito maior de gente, mas que tenha esse pensamento de ter um país, que permita que os engenheiros tenham um lugar no nosso país, né? Que a fábrica de microchip nascente não seja detonada. Né? Então, acho que isso são coisas que a gente precisa ter em mente. Quer dizer, a formação nessas áreas exige você ter um projeto assim, bem seguro na mão, que você vai ter empresas capazes de absorver esse contingente de gente do povo que estava se formando na área de engenharia, que de repente são abandonados, largados à sua própria sorte. Acho que há muito disso. Eu quero apenas registrar, mais uma vez, o trabalho que nós estamos fazendo aqui na nossa fundação, na Fundação de Apoio, com o programa Cientista-Chefe. É um programa assim, muito interessante. Barros Neto já deve ter discutido umas 10 vezes sobre ele aqui, mas acho que nunca é tarde e importante a gente refletir sobre ele. É uma iniciativa de você fazer inovação no setor público e destaca especialmente o que nós estamos fazendo com o professor Jorge Lira na área da educação, que é exatamente um matemático da área que nós precisamos formar mais gente de qualidade e com mecanismos simples e tecnologia simples da universidade, nós estamos tendo um grande sucesso aqui no nosso estado. Mas muitíssimo obrigado por poder participar. Odir, um grande abraço. Fernando, um abraço imenso. Fernanda Sobral, você é nossa. Sendo Sobral, já é nossa de qualquer jeito, entendeu? Então, muitíssimo obrigado, Barros Neto, professor Armênio. Ficamos obrigado, à disposição. Peregrino, suas palavras finais. As últimas palavras primeiro, uma mensagem de esperança. Eu acho que a gente já superou muitas dificuldades na história do país. Eu acho que nós nunca enfrentamos um negacionismo, uma ideologia tão nefasta como essa. Eu não quero falar de ninguém, porque isso entendeu? Eu não quero falar o nome de ninguém, mas essa corrente negacionista da ciência é um fato inusitado na minha vida. E olha que eu já vivi muito. Então, eu nunca vi alguém negar a ciência, afrontar a ciência e o conhecimento. Então, isto é uma luta enorme que nós estamos travando, mas eu acredito, sim, que nós somos como o fênix, né? A ave que renasce sempre. Nós vamos renascer, sim, entendeu? E com muito empenho da nossa comunidade científica, que agora conta com um contingente muito grande de jovens pós-graduandos que são a vanguarda. Com relação à engenharia, eu sou do tempo, quando eu me formei, as empresas iam lá na escola me dar uma carteira assinada sem ser engenheiro, porque ele já queria prender o engenheiro com a empresa. Ou seja, havia indústria, havia empresa. Hoje, no máximo, quem precisa de engenheiro são os bancos, porque eles querem alguém que saiba fazer conta de matemática, aplicar os programas, de engenharia financeira, esses eufemismos que servem para desviar. O engenheiro é para a indústria, é para transformar, para manufaturar. E é isso que a China fez, Coreia fez, Alemanha fez e faz. Enfim, todos que fizeram isso deram certo, reavivaram, retomaram a sua indústria, que é a única capaz de produzir riqueza para investir no social, nisso que a gente fala tanto aqui. Sem isso, a gente está fadado ao sucesso. Mais uma vez, parabéns ao Barros,
parabéns a Steph, parabéns aos meus amigos da mesa, ao Armênio, a Ruda, um dia a gente se encontra de novo, mais uma vez, Fernanda também, e o Odi também. Muito obrigado. Obrigado, Peregrino. Professora Fernanda. Só está sem microfone, professora. Desculpe. Como os que me antecederam responderam muito bem sobre as engenharias, essa eu não vou responder. Eu vou responder sobre a universidade. Quer dizer, como sair da bolha, né? Um pouco a preocupação. Eu digo sempre que as universidades, hoje em dia, têm um desafio muito grande. A pesquisa ela pode fazer escolhas do futuro, e quando eu falo de escolhas do futuro, no sentido de acompanhar as fronteiras do conhecimento, as grandes tendências internacionais, essa é uma escolha. Pode fazer escolhas do presente, e quando eu falo de escolhas do presente, eu falo do atendimento de necessidades emergenciais, no sentido que podem ser globais, nacionais ou locais. Eu diria, a pandemia foi uma necessidade emergencial que a ciência teve que atender. Zika vírus foi outra necessidade emergencial. Petróleo no mar, outra. Além disso, ela pode atender a determinadas prioridades pelas políticas, prioridades locais. Se o problema no Ceará é diferente de Alagoas, eu acho que podem trabalhar para atender determinados locais, inclusive arranjos produtivos locais, etc. Mas tem uma terceira escolha. Eu falei escolhas do futuro, escolhas do presente e escolhas que eu chamo permanentes, porque as universidades elas têm também um papel muito grande, que é no sentido da construção de ser, eu diria, uma instituição para construir saber. O saber ser o elemento a priori da universidade, para pensar criticamente sobre si mesma e sobre a sociedade que a cerca. Então, nesse sentido, é que eu acho, essa é uma escolha que eu acho que independe de tempo. É uma escolha que eu chamo de permanente. Então, isso não significa que todas as universidades têm que fazer essas três escolhas. É uma coisa que eu tenho me batido muito, que não pode ter um modelo único. Ou seja, algumas podem se dedicar mais a essas escolhas do futuro, outras para essas escolhas mais locais ou emergenciais, né? Embora eu acho que essas escolhas permanentes devem atingir todas as universidades, porque essa coisa que eu digo, a construção de um saber crítico dentro das próprias universidades. Então, é nesse sentido, quer dizer, o romper a bolha estaria justamente nessa questão de atender necessidades emergenciais. São as tais escolhas do presente que eu estou me referindo. Então, o que eu vejo é que a tradição, né, o futuro e o presente podem ser conciliados nas universidades. Claro que o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que é fácil isso, mas é possível, eu diria. Então, também eu diria que nessa mensagem de esperança, dessa possibilidade de você conciliar tradição, passado e futuro, é que eu encerro aqui agradecendo de novo a todos vocês. Só eu que sou toda, então eu posso dizer a todos vocês. Obrigado, professor. Professor Armênio, suas palavras finais aí de encerramento. Queria, além de agradecer, né, da presença dos nossos convidados, soltar aqui uma frase do nosso grande Oswaldo Cruz, né? Perseverar para não desmerecer. Obrigado, Armênio. Fechou com chave de ouro. Bom, pessoal, eu queria agora, né, como conduzindo esse processo, eu queria agradecer a participação de todos, né? Foi excelente o debate. Aqui a gente ficava conversando a noite toda, né? Mas uma hora dessa já tá, não tem mais, está todo mundo cansado, né? Mas eu queria agora agradecer a Sara, que me ajudou aqui na transmissão, nas perguntas. Muito obrigado, Sara, né, que você está aí
né? Esse é Fundação Astef, é você, escondidinha, né? E queria agradecer a todos vocês, convidar, né, a quem não pôde assistir, que entre lá, tem o nosso canal, Conversa com Ciência, certo? Lá tem vários vídeos, várias histórias e pesquisas que estão sendo feitas, resultados, né, informações sobre ciência, tá? Então, eu convido vocês a entrarem lá, nos acompanharem nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, só não tem no Orkut, certo? Mas nós estamos lá e eu gostaria de que vocês... E vamos cada vez mais defender, lutar pela ciência, né, cada vez mais abrangente, que resolva os problemas da nossa sociedade, ok? Então, muito obrigado a todos, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com saúde e até a próxima. Um grande abraço a todos.